Pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o ponto de Poisson. Vamos começar conversando sobre a decomposição da luz, né? O arco-íris, ele foi observado, o homem pré-histórico já tinha observado o arco-íris, não entendia, morria de medo quando via o arco-íris. E a pessoa a reproduzir o arco-íris, né, num laboratório foi o Newton. O que o Newton fez? Ele fez um buraquinho na parede da casa dele e colocou um prisma. E aí ele observou que a luz era decomposta, né? Apareciam todas as cores aqui. Teve uma época que se pensava que isso era um efeito do prisma. Olha, a luz não é assim, isso aí é um efeito provocado pelo prisma. E aí foi realizado um outro experimento no qual você utiliza dois prismas. Um prisma para decompor a luz e outro prisma para compor a luz. Então aqui entra a luz branca e sai a luz branca. Olha, esse efeito não pode ser do prisma, porque a luz está passando por dois prismas agora, e ela entra branca, você separa e fecha de novo e sai luz branca, tá? Aí o Newton fez uma teoria para explicar isso, assumindo que a luz era composta por corpúsculo, que é conhecida como teoria corpuscular. E o Newton conseguia explicar perfeitamente a reflexão e a refração da luz. Ele conseguia explicar isso muito, muito bem. E aí ele abriu isso à discussão na Academia de Ciência. Olha, vamos discutir isso aqui. Foi ele mesmo que abriu. Assim que ele abriu, já apareceram dois caras lá que caíram de pau nele. Um é o Robert Hooke e o outro é o Christian Huygens, tá? Então esses caras eram contra, eles já estavam pensando na descrição ondulatória da luz, mas eles não tinham uma prova, um experimento, eles não tinham isso. Eles tinham várias proposições só, suposições. Então essa briga ficava entre o Newton e eles, mas não ia muito para frente. Até que em 1802, o Thomas Young, ele faz um experimento onde ele mostra um resultado que, assumindo que a luz era composta por corpúsculos, você não conseguia explicar. Como é que é o experimento do Young? É o seguinte, ele pegou a luz do sol, né? Naquela época não tinha laser, não tinha nem lâmpada, né? Então, luz do sol, ele pegou um papelzinho, fez um buraquinho, um buraco muito pequeno, e iluminou com a luz do sol. E depois ele pegou um outro papel e fez outros dois buraquinhos. E a luz agora passava por aqui e ia passar por aqui. Esse truque dele fazer esses dois buraquinhos é o seguinte, agora a luz que vai passar por aqui e vai passar por aqui, ela é coerente, tá certo? Porque toda essa luz saiu desse pontinho, tá certo? Então está todo mundo em fase ali. E aí ele observou a imagem que aparecia aqui, tá? E ele observou uma coisa assim. Ele observou que, ora, a intensidade de luz era máxima e depois ela ia diminuindo. Então, inclusive, aparecia luz onde não deveria aparecer. Tá certo? E isso não dava para descrever, tá certo? Assumindo que a luz era em corpúsculos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte, olha, a luz que está passando por aqui, você tem ondas esféricas por aqui, e tem lugar onde a intensidade delas se somam, tá? Onde você tem uma interferência construtiva, que é onde aparecem esses picos, e tem lugar onde você tem uma interferência destrutiva. Aí a teoria do Newton ficou meio abalada. E logo depois aparece um cara que é o Fresnel. E o Fresnel formula matematicamente tanto as proposições do Huygens quanto a proposição do Young. Ele descreveu matematicamente isso. E aí ele reproduziu vários resultados, tá certo? De grade de difração, um monte de coisa. Ele fez um monte de coisa. Deu um passo muito grande, assumindo que a luz era onda, que a descrição deveria ser ondulatória. Nessa época, a Academia Francesa de Ciência resolve dar um prêmio para um trabalho na área de ótica, um trabalho que tinha uma certa excelência. Né? E apareceram vários trabalhos e o Fresnel escreveu o trabalho dele. E o trabalho dele foi torpedeado por várias pessoas do comitê, inclusive pelo Poisson. O Poisson era um matemático muito famoso e amigo do Newton. Então o Poisson caiu de pau. E aí resolveram, em princípio, não dar o prêmio para o Fresnel. E aí teve uma discussão muito grande e tinha um cara que era o presidente do comitê que acreditava na teoria ondulatória.
falou, disse, não, peraí, a gente não pode simplesmente não dar. Vocês têm que falar uma coisa mais forte para não dar o prêmio. E aí, o que o Poisson era esperto, ele pegou as contas do Fresnel e reproduziu como se estivesse iluminando uma esfera. Quando ele fez as contas usando a proposição do Fresnel, aparecia um ponto claro atrás da esfera, no centro da esfera, atrás. E aí, meu amigo, não teve jeito. Eles disseram o seguinte, olha, Fresnel, se a sua teoria está certa, você tem que demonstrar isso aqui experimentalmente. Você tem que fazer um experimento que mostre isso. O que aconteceu naquela época, o Fresnel não tinha nenhuma habilidade. O Fresnel não tinha. O Poisson também não era bobo. O Poisson já tinha ido na praia. E ele sabia, tá certo, que se tivesse uma onda na praia, ele não conseguia se esconder atrás da pedra. Isso aqui, ó. Isso aqui é um sisteminha que eu montei, depois eu vou gravar um vídeo para vocês. É um sisteminha que ele gera uma onda na praia, na água, tá certo? Tem um motorzinho, um excêntrico aqui. Isso aqui é a liga daquelas de colocar dinheiro. Isso aqui fica chacoalhando para cima e para baixo. Então você gera uma onda plana. E você vê que aqui, olha, ela vai se curvando e aqui você tem efeito da onda. Então não adianta você ficar atrás. Ele usou a mesma coisa para a teoria do Fresnel. Só que ele fez as contas do seguinte, olha, mostre isso. Se você mostrar que atrás da esfera tem um pontinho luminoso, o prêmio é seu. E aí está um cara chamado François Arago, que era o presidente do comitê e que era um dos melhores físicos experimentais da época, falou, disse, não, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar fazer. Eu vou tentar reproduzir. Vou tentar verificar se isso está certo. E aí, o que ele fez? Ele pegou a luz do sol, iluminou uma esfera e tentou ver esse pontinho. E conseguiu ver. Isso com luz branca é muito difícil, tá certo? Mas é possível. Hoje tem gente que faz isso, tem câmeras muito sensíveis que você consegue controlar. Ó, isso aqui é esse pontinho aqui. Isso aqui é de um artigo novo, tá certo? Então ele iluminou uma esfera com luz branca. Você vê as cores, os anéis, tá certo? De difração, e você vê que tem esse pontinho aqui. Isso é muito mais fácil de você fazer com laser. Foi o que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês. Então, se você ilumina uma esfera com laser, você vê que atrás dela tem um pontinho aceso, quando você projeta essa imagem no anteparo. Então, como é que é o nosso sistema experimental? Aqui nós temos um laser desses verdes, pode ser desses pointer. Esse aqui não é um pointer, mas pode ser. Isso aqui são dois polarizadores. A ideia desses dois polarizadores é controlar a intensidade do laser. E aqui é um colimador. Tem duas lentes que transformam o feixe do laser num feixe bem paralelo. O feixe é bem paralelo agora. Aqui eu coloquei uma fenda circular, vai passar a luz aqui e aqui está a minha esfera. O detalhe da minha esfera é isso aqui, ó. Tá? Eu coloquei ela em cima de um negocinho daquele de proteger a agulha dessa seringa de injeção e vou iluminar essa esfera. A região iluminada, ela é bem uniforme. Pessoal, então vamos lá para a realização do nosso experimento. Eu vou ter que apagar a luz aqui para que a gente consiga ver a imagem lá, o pontinho lá de Poisson. Tá legal? Apaguei. Estou de volta aqui. Eu tenho várias câmeras aqui, tá? Então agora vamos olhar a esfera iluminada pelo laser. Então essa é a imagem da esfera que está sendo iluminada pelo laser. Agora vamos olhar a projeção na parede, tá certo? Está aqui, ó. Então você vê que ali no centro aparece um pontinho iluminado, né? E esse é que é chamado ponto de Poisson. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a esfera e vou colocar ela de novo. Fiquem observando aí. Então eu vou aqui, vou tirar a esfera, vou ter que passar aqui por trás. Tirei a esfera, tá certo? E vou voltar ela de novo, tá lá. E observe o pontinho lá atrás. Então isso aí é que é conhecido como ponto de Poisson. Na época da realização desse experimento, né, o Arago não deve ter gasto muito tempo. Você fazer isso com a luz do sol, isso deve ser muito, muito complicado. Mas uma coisa importante, né, foi que tiveram que dar o prêmio para o Fresnel. Uma coisa, tá certo, que foi descoberto depois pelo próprio Arago, é que esse experimento já tinha sido feito antes, 100 anos antes.
Hoje, nós sabemos, tá, que nós podemos descrever alguns fenômenos usando ou a teoria corpuscular ou a teoria ondulatória. Vocês lembram naquele vídeo que eu gravei sobre difração de elétrons? Tá? Elétron é uma partícula, tem massa, e nós usamos uma descrição ondulatória para descrever aqueles raios lá, tá certo? Da figura de difração. Então, muito obrigado e até a próxima.